nossa live, né? Ela é em cima do script. O script é o quê? É uma mentoria de onde você mergulha em você mesmo e na sua história. E eu vou aplicando exercício de escrita curativa e você vai lá escrevendo sobre você e a cada momento a gente vai transformando a sua história biográfica em uma história de o Hillman, ele dizia assim, o Hillman, ele foi discípulo de Jung e criou a psicologia típica. O que é isso? É uma maneira de você contar a sua história de uma outra forma, uma forma que cura. Por quê? Nós somos seres históricos, nós vivemos uma história dentro de outra história. Vou falar de um jeito bem simples. Você está passando por uma dificuldade. Se você conta a história para os outros e para você mesmo que aquela dificuldade é insuperável, você acredita e você vai indo cada vez mais no fundo do poço, porque é a sua história. Mas existem meios, e principalmente na escrita, de você contar uma história diferente de você. E aí você passa a ver uma história diferente. Nara, as pessoas não ouviram você. Ó, eu vou já preparando, porque a Nara é avó de 4 netos, mas ela vai contar de novo. A Nara é uma pessoa incrível, incrível mesmo. A história dela é linda, linda, e não produziu só um livro, que é o normal, né? Ela produziu dois. A história dela é muito rica, é uma história extremamente sólida, de uma mulher que não se deixou amargar por uma história de sofrimento desde o quê? Dos 4 anos, né, Nara? Desde os 4 anos ela enfrentou medo, se tornou essa pessoa linda e ajudou muita gente. E chegamos num ponto que agora ela pode olhar para si mesma. Nara, diz um pouquinho aí, conta um pouquinho de você para as pessoas, por favor. Boa noite hoje, boa Boa noite, noite. pessoal. Então, eu sou Nara Moraes, eu sou designer de interiores, mãe, avó de 4 netos, esposa. Agora estou um pouco mais tranquila com o trabalho em design, estou morando numa chácara perto de Curitiba, então eu moro um pouco em Curitiba, um pouco na chácara. Gosto. Vamos colocar um item aí, uma chácara que é um paraíso, ela mesma desenhou, né? É um Está paraíso. ficando, né? Então, lá eu tenho horta, eu gosto muito de mesa posta, eu gosto de arranjos, eu gosto de trabalhos manuais, e hoje eu estou podendo me dar esse direito de parar um pouquinho e fazer essas coisas manuais que eu tanto gosto e que eu sempre quis e não tinha tempo, porque o trabalho me consumia, a educação das filhas, a casa, eu nunca tive ninguém para ajudar na casa, então eu fazia tudo isso sozinho. E hoje eu estou com um pouco mais de tempo livre para poder usar da minha criatividade com essas coisas que eu gosto. Pouco mais de tempo livre. Poder fazer o que você ama e dedicar a você mesma, né? Coisa que você nunca pôde fazer. Isso mesmo, isso Hum, mesmo. Eu sempre dei prioridade às pessoas que estavam em volta. isso mesmo. Então vamos lá, vamos começar a sua Nara. Quando você chegou aqui, estava a sua alma. Seu corpo estava gritando que a sua boca não conseguia ainda falar. Me conta, conta pra gente um pouquinho disso. Onde eu estava realmente desolada, sem saber, imóvel, sem saber como seguir em frente. Depois sem ter força, sem ser realmente imóvel, sem saber a direção e o que fazer da minha vida. E quando é, cores, tantos médicos
e eu já não sei mais o que fazer, eu não sei mais a quem recorrer. E aí a gente começou a contar a sua história. Quando você percebeu que estava vivendo mais para sustentar os outros, para existir para si mesmo plenamente, como é que foi isso? Então, depois de uma desilusão, depois de saber e olhar para tudo que eu tinha feito da vida, que era dar prioridade, primeiro eram os outros, e depois vinha eu. Então, fui me deixando, e daí eu abdiquei de muita coisa, e já não tinha. Foi quando eu percebi que tudo que eu tinha feito não tinha sido suficiente. Então, eu fiquei arrasada. Continua. Gente, está muito No, mom- bom te ouvir. no momento em que eu senti o meu castelo desmoronar, né, eu, em que eu me senti perdida e que eu me vi sozinha, eu vi que eu sentia que eu não existia mais, né? Eu simplesmente tinha me anulado por viver uma vida em função de outras pessoas. Eu encontrei um vazio tão grande que me perguntava várias vezes o que eu tinha feito comigo, sabe? E foi desafiador saber que eu não era tão forte assim. Eu até me emociono um pouco. E que eu também precisava de colo. Saber que eu tinha abdicado de muitas coisas por outros e que de repente eu percebi que dependia de mim mesma, mais o que, né, de mim mesma, o que eu tinha feito comigo, eu ficava me perguntando, por que que eu me deixei ficar totalmente dependente? Então foi bem, bem desafiador quando eu descobri tudo isso e eu estava perdida, 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 perdida. E, e hoje, quando a gente começou esse trabalho, quando eu procurei você e a gente começou esse trabalho, eu vi que tudo depende de mim mesmo, né? Estar bem, estar sem dores, estar feliz, porque o que a gente chama de felicidade, né? A vida nem sempre vai ser aquele eterno, né? Aqui tem os altos e baixos, mas depende da gente. A partir do momento que a gente se conhece, que a gente se aceita com toda a sombra, com toda a luz, aceita como a gente é mesmo, como a gente se aceita, a gente começa a viver melhor, a não se importar mais tanto com o que falam, com o que dizem, com o que fazem, porque você tem a certeza do que você é e você traz a felicidade, o bem viver, o tal do descanso, o tal do sossego, a tua saúde. Quando eu parei de querer agradar todo mundo, sem impor limites, sempre falando sim para os outros e não para mim, eu comecei realmente, realmente a me conhecer e melhorar, Uhum. sabe? Melhorar mesmo da saúde física, da saúde emocional. Então, eu acho, hoje, eu te disse esses dias numa sessão nossa, que hoje é muito difícil alguém me fazer eu me sentir menor ou triste, ou porque eu me conheço, Uhum. né? Eu sei o que eu carrego. Então, eu sei como lidar com todas essas adversidades que vêm. É mais fácil quando você aprende a lidar, quando você aprende a falar o não para os outros e o sim Sim, sem para você, culpa, né? porque era uma culpa imensa falar não, eu não posso, ou não, eu não consigo, eu sempre vinha carregada de um monte de mais. Eu Uhum. não posso porque mais isso, e a culpa ficava ali.
partir do momento que eu comecei a me conhecer, a saber que eu não sou amada pela minha utilidade, sim pelo que eu sou, Uhum. que foi com esse trabalho lindo, e eu falo e afirmo assim que esse trabalho tem o Nara de antes e o Nara depois, mudou muito, 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 muito. Até falar em público, eu estou falando, para mim sempre foi uma grande dificuldade, mesmo assim, ó, ter feito revistas, ter feito Casa Cor, falado com muita gente, para mim era sempre muito difícil falar. Hoje eu estou falando, claro, não, não ainda não, né? Eu não tenho aquela agilidade, aquele desprendimento, mas muito melhor do que antes. Nossa, você está indo muito bem, pode ter certeza. Como todos nós, como todas nós, a Nara viveu a vida toda a síndrome da coadjuvante. O que que é isso? São mulheres que fazem os filhos, fazem o marido de sucesso, fazem os filhos ter sucesso, mas elas sempre estão por trás. Elas nunca aparecem como as criadoras de algo dela mesma. E até mesmo o trabalho dela, que é incrível mesmo, gente. Essa mulher faz umas coisas que é uma obra de arte, cada coisa que ela toca, né? E assim, ela se escondia, ela tinha vergonha de mostrar quem era ela, a grandeza dela. Ela ficava com vergonha disso. E a Nara era assim, era porque era mesmo, né? Ela não sabia dizer não. Ela podia estar, sabe a Mulher Maravilha por trás do Super-Homem? Ela, gente do céu, ela só dizia assim. Era assim, ela se esbugalhava para poder cuidar de todo mundo. E ela morria de culpa se ela tinha que dizer um não. Aliás, ela não dizia, né? Eu não sei como é que ela fazia, mas ela contentava todo mundo. Eu acho que a maioria está se vendo aí, né? Ela conseguia contentar todo mundo e chegava no final de dia, ela estava simplesmente exausta. Simplesmente exausta. Daí o que que começou a acontecer? O corpo dela começou a falar, né? O corpo dela começou a gritar. Os joelhos de quem carregou muita gente durante muito tempo começaram a reclamar. Né? E ela, quando ela foi procurar o médico, a médica disse que ela estava com uma. Nossa, inventaram um monte de doença para você, né, Nara? Que você tinha uma doença autoimune, que você tinha que tomar uns remédios meio estranhos. E aí eu pedi a ela que não tomasse os remédios, porque aquilo ia fazer muito mal para ela. Que desse um tempo até a gente entrar na jornada, né? Porque o primeiro momento da jornada se chama aridez espiritual. Que é o momento em que teu corpo grita, você sente dores, você se sente deslocada. Por quê? Porque você está no deserto. E quando você entra no deserto, é para você se olhar embaixo do sol escaldante, né? E quando a Nara foi, né, descendo nela mesma, a história que ela contava, mas era uma coisa que me batia profundamente no coração, porque é uma história muito linda. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história, assim, conta para mim quem era aquela menina, olha, 4 anos, 4 aninhos de idade. Conta um pouquinho dessa criança, como foi? Eu tinha, acho que cinco para seis. Eu cuidava do meu irmão, com 5 anos, eu não me imagino, porque eu dava banho, dava almoço, fazia almoço, comia, depois ia para o jardim junto com ele, de mãozinha dada. Voltava e ali, dos 6, 7, a casa era por minha conta, cozinhar, ajudar. Às vezes eu passava 3, 4 horas da madrugada embrulhando sorvetes para outro dia minha mãe passar para os vendedores, cuidava de um comércio, sempre fui muito ágil e muito miúda, né? Então eu me esforçava muito para fazer, e assim foi, a minha vida desde os 6 até foi trabalhar para ajudar, para ajudar.
Eu achava que eu tinha que ajudar muito. Eu perdi meu pai aos 14 anos, aí meu irmão tinha 12, fiquei. Era como se eu tivesse tomado o lugar de mãe, sabe? Mãe e Com pai, né? 16, com 16 eu engravidei, 17 eu tive minha primeira filha. Eu trabalhava muito, às vezes ia a pé para economizar o vale transporte para eu e o meu esposo ir para aula, e assim foi. Foi uma vida de bastante luta, mas eu não. E bastante violência, sabe? Violência emocional, violência física, mas eu normalizava aquilo. Eu sempre achei que era normal, é assim mesmo. E quando a gente acorda, ainda bem que a gente acorda, né? É muito desafiador. É desafiador mesmo. O Soul Script foi o que eu falei, foi maravilhoso, mas no início foi desafiador. Você tem que ser forte, porque você começa a lembrar e já não normalizar o que é normal, né? Não normalizar a violência, e no início te dá uma raiva muito grande de tudo, de todos, né? Até você poder entender, e você fica pensando, meu, como eu me permiti, por que que eu me deixei, por que, sabe, é cheio de porquês. Aí vem a negação, nossa, é uma avalanche de sentimentos que você é bem desafiador. Mas depois, do meio para o final, que você vai conseguindo entender, e daí você acaba dando valor no que você viveu, você vê como você é forte, como você precisava ter passado por tudo isso eu não sei responder. Eu já perguntei isso para hoje, né? Talvez não precisasse, mas me tornou mais forte. Hoje eu vejo o quão grande eu fui, eu olho, nossa, como eu consegui, mesmo sem, né, sem ter direção nenhuma. Só que tem um porém, hoje eu não me permito mais ser violentada de forma nenhuma, porque hoje eu enxergo, né, eu Uhum. enxergo a realidade. Então, era como eu brinco com a Degine, que eu falo assim: a minha vida sempre foi muito cor-de-rosa. Para mim, tudo era lindo e maravilhoso, mesmo indo trabalhar para economizar a pé, para economizar vale transporte, às vezes comendo só feijão. Era tudo tão lindo, eu estava num mundo mágico, um castelo lindo. De repente, esse castelo desmoronou. E, e daí é desafiador, é desafiador. Mas ainda bem que a gente leva um tempo, mas consegue enxergar. Nara, quando você, logo no início, quando a gente escreveu a história da sua criança ferida e deu um nome para ela, eu me lembro quanto você sofreu, e você, gente, a gente tem a tendência de se sentir culpado por tudo. E ela dizia, por que que eu deixei fazer isso? Eu olhava para ela e dizia, você era uma criança. Você era só uma criança. E quando você escutou a história dessa criança, dentro do livro, né, que foi a criança de cinzas, a criança roubada, porque ela teve a infância dela roubada, né? E dentro da ficção, do Castelo de Gelo e a Cadeira Vazia, ela é uma criança, uma rainha que foi roubada do seu castelo quando nasceu e se transformou numa criança de cinzas. Por que uma criança de cinzas? Porque todo mundo achava no castelo que ela tinha morrido, né? E quando você escutou esse capítulo que dizia da sua criança, como foi para você? Nossa, foi muito impactante. Foi muito porque eu nunca tinha parado para olhar isso. Na verdade, até teve histórias que eu te contei, né, que eu Uhum. não lembrava. E eu, numa sessão dessas, eu lembrei, eu falei, ô Degine, eu lembrei disso e te contei uma história. Depois, se você quiser, eu posso até contar essa história, não tem problema. Eu Conta lembrei de uma agora, história. conta a história que essa enriquece muito, por favor.
Quando eu tinha uns 8 anos, eu não lembro bem a idade, mas eu acredito que sejam uns 8 anos, e meu irmão tinha uns 6. A minha mãe ia operar o ouvido, e ela deixou a gente, porque a minha avó disse que ela não podia ouvir barulhos. Então, uns 15 dias, 20 dias, a gente ficou numa casa de uma tia. E quando eu cheguei, eu tinha que fazer todo o trabalho da casa, a casa era imensa, eu lavava, cozinhava, meu irmão limpava lá fora, e à noite nos colocavam de castigo, porque até hoje eu não entendo por que o castigo, talvez por não ter feito o trabalho direito, ou coisas assim, numas tampinhas e milhos. A gente ficava tipo numa garagem, não era dentro da casa, era num anexo, e uma garagem enorme, que tinha umas estantes de ferro, umas coisas de mecânica, eu não sei o que era aquilo, umas peças, eu não lembro direito. E ficava lá, É de tampinha de castigo, garrafa, tá, gente? É isso mesmo, aquelas que tem aquelas pontinhas assim. milho e tampinhas de garrafa. Ficávamos por não sei quanto tempo, eu sei que machucava muito, doía muito, e isso se repetia dia após dia. E um dia eu pensei até em fugir, mas eu era muito pequena, e eu pensei, eu vou fugir, mas eu vou deixar o meu irmão? Não posso, né? Eu sei que levou um tempo, eu estava lá cozinhando, e isso me lembrava até a história depois, agora, quando eu relembrei da gata borralheira, Uhum. né? Eu vi meu pai chegando, meu pai era um homem alto, 1,90 m, 1,86 m, e eu lembro que quando eu vi, eu larguei tudo, joguei, assim, os panos, peguei meu irmão e agarrei nas pernas do meu pai, assim, sabe, ali parece que eu estava no paraíso. E eu, por muito tempo, esqueci disso. Eu não sei, hoje eu sei o porquê, né? Porque isso machucou muito. Eu esqueci muito. Tem 2 anos que eu tenho dores muito fortes no joelho e eu estava praticamente incapacitada de fazer coisas assim que eu tivesse que me abaixar, trabalhos, por exemplo, se eu derrubasse algo e caísse embaixo de alguma coisa, eu tinha que pedir para o meu esposo, para quem estivesse do meu lado, pegar, porque o meu joelho, principalmente o joelho direito, eram dois inchados, e nunca. Assim, eu ia ao médico, o médico me mandava para um reumatologista, ia para o reumatologista, me dizia que eu estava com uma doença, artrite reumatoide, fazia exames, não tinha artrite reumatoide, tenho desgaste. Então, assim, e uma história que eu fui lembrar no Sanskrit. Uhum. E tinha uma história de terror aí, não só ela se ajoelhar no milho, que é terrível, né? Mas o que aconteceu, o recalque da lembrança foi mais pelo terror psicológico. Essa tia, ela era possuída, né? De noite, ela dançava feito cigana, fumava charutos, e os dois ficavam com muito medo, né, Nara? Conta um pouquinho dessa parte que fez você esquecer tudo isso. Depois do milho, tínhamos que tomar banho, sentar na sala arrumadinhos, e ali ela recebia os espíritos, né? E nós ficávamos assustadas, rodava, fumava charuto, gargalhava, e depois nós voltávamos a dormir naquele lugar, só os dois, assim, um com 8 e outro com 6, um segurava na mão do outro e falava, não vai acontecer nada, eu cuido de você, você cuida de mim. E assim foi. E tanto que eu e meu irmão, a gente não se desgruda até hoje. Ele tem 54 anos, ele está lá na chácara comigo e a gente um cuida do outro. E foi muito interessante, gente, porque quando ela lembrou isso, ela lembrou escrevendo mesmo, né? E ela me disse assim, ela me olhou e falou assim, não, Odi, acho que é muita fantasia, eu tô criando isso. Aí ela falou, não, vou perguntar pro meu irmão. E daí você perguntou pro seu irmão, como é que foi? Foi isso mesmo. Eu tinha apagado da minha memória. E daí eu falei assim, não.
Não é possível essa história. Eu acho que eu devo ter criado algo, né, em torno disso, porque é muito para duas crianças. E eu, lá na chácara, um dia, meu irmão chegou e eu falei, preciso te perguntar uma coisa. E contei a história, e comecei a contar a história. E ele terminou exatamente como eu tinha contado. Eu falei, isso aconteceu, assustada, né? Aconteceu de verdade, porque eu não acreditava, né? Eu não acreditava que isso tivesse acontecido. E realmente aconteceu. E Ele confirmou. foi uma tortura, né? Olha só, gente, ela precisou, porque o que a mente e a boca cala, o corpo fala. Né? E assim, tem um monte de coisas que só na lembrança lógica a gente não consegue trabalhar, porque é muita dor, né? Você só realmente sara quando você coloca símbolos ali, arquétipos ali. Quando você começa a viver uma história arquetípica, o teu coração ele vai sarando, a tua alma ela vai sarando. A cada capítulo que a gente escrevia, né? O que que acontecia? A Nara escutava e falava assim: Nossa, mas foi isso mesmo, né, hoje? Foi isso sim. Aí ela não acreditava que era a vida dela, porque era difícil de acreditar mesmo. Só que ela era uma heroína, né? Ela é uma heroína. Ela sobreviveu a tudo. Não, sobreviveu não. Ela ultrapassou essas barreiras e se tornou o que ela é hoje, né? Ela é muito bem sucedida na vida, em todos os sentidos, mas é uma pessoa extremamente humilde. Extremamente humilde de coração, extremamente humilde. Gente, ó, tá. Ela hoje tem uma situação financeira privilegiada. Você acha, quando eu soube disso, eu fiquei assim, que mulher, né? Porque aonde ela morava não era um lugar assim, nossa, né? Era uma comunidade. Você sabe o que que ela faz até hoje, tá? Você acha que ela vai nos salões chiques que ela tem dinheiro para pagar? Ela vai no salão da comunidade. Ela vai comprar as roupas na comunidade, né? E assim, ela entra com o super carro dela lá, e quando ela entra, todo mundo se prepara, assim, a Nara chegou, porque é uma alegria recebê-la, e ela fala com todo mundo, ela vai de um por um conversando, e vai na loja, e pega lá, aí eu descobri, gente, olha que coisa fofa, ela fazia carnê para que as meninas ficassem felizes. Eu falei, meu Deus, que mulher, né? Ela sabia não humilhar as pessoas de lá. Ela sabia manter o coração dela naquele lugar, né? Foi uma coisa assim, muito linda como ela viveu e como ela transformou toda a história de sofrimento nela realmente numa história de heroína, né? E ali no quando a gente fez os dois livros, né, Nara? Porque foi tão grande que teve que ter um que era que é o Castelo de Gelo e Cadeira Vazia, e o outro, a Saga de Sigrid. Você consegue mostrar aí a capa pra gente? Olha, Runas no Castelo de Gelo e a Cadeira Vazia. Nara Moraes. Ai, que lindo! Ai, É eu vou muito até colocar lindo. meu óculos. Isso, né? Ai, seria legal se a gente Fazer de conseguisse novo. ler um pouquinho, né, da sua Ah, história. Seria muito bom, né? A jornada. Põe a jornada pra gente. Eu transformei ela numa viking, né? Porque ela é toda linda, assim, enorme. Olha ela aí, né? Nara gente, eu não Moraes. estou vendo os comentários agora aqui. Obrigada, obrigada. Ai, eu amo vocês. Ai, Obrigada, ai. Si, obrigada, Sara. Ai, que graça. Obrigada a todos que estão nos Né? vendo. É, Ai, eu amei essa capa, eu amei. E eu eu me senti realmente poderosa, me senti realmente essa heroína aí. Você sabe qual foi a frase mais linda que eu ouvi da Nara durante o processo? Foi quando a gente estava terminando a saga de Sigrid. Ela olhou para mim, eu pergunto sempre, como é que você se sentiu? Como foi a vivência, né?
Aí a gente estava terminando num dos capítulos finais, ela olhou para mim e falou assim: Pois é, agora eu me vejo aí, né? Sabe aquela heroína, aquela mulher forte, aquele, né? Agora eu me vejo aí. E foram mudanças que a sua própria família ficou meio chocada, né? Porque as pessoas pediam, ela dizia assim, quando ela recebia as pessoas da família na casa dela, ela ficava cozinhando, lavando, passando, não entrava na piscina, servia as pessoas. Aí, de repente, cada um se vira, né? Foi bem o que a Sigrid fez, né? No castelo dela. Não, vocês querem vir? Podem vir, mas vocês se viram, cada um cuida de si mesmo. E ela Eu, simplesmente me conta a história da piscina, como eu foi? lembro o dia que a minha sobrinha chegou e falou para mim, assim, a minha sobrinha amada, te amo, Carol, mas eu tenho que repetir isso. Ela falou para mim assim, nossa, madrinha, você está ficando coração peludo. Peludo. Mas não é, e eu estava no início, eu lembro, no início do nosso script, então eu estava falando o não, talvez da maneira ainda errada, não sei, né? Porque era para falar não, né? E eu sempre falava assim, e eu ainda estava com muita. Lembra que eu falei que no começo deu Aham, muita raiva de achar assim que eu era amada pela utilidade e não por mim mesma. Depois é uma uhum. transformação e você vai vendo que é você se conhecendo. E daí foi muito engraçado, porque ela falou, nossa, você está ficando muito coração peludo. Eu falei, ah, vocês podem vir, mas vocês fazem, tá ali, isso, cada um lava uma louça, faz, e fui Foi fazendo impondo limites, acontecer. né? É, e eu fui melhorando, né? Uhum, Hoje, para mim, está normal, está natural. uhum. E na história, como foi a história para a rainha, né, a Sigrid, ela começou a dizer assim: não, eu vou construir uma cerca em torno do meu castelo. E a gente construiu uma cerca em torno do castelo dela. E a mente dela entendeu que ela precisava dar limites para as pessoas, né? Que ela não podia se violar o tempo todo, não ter desejos, não ter cansaço, não ter. Até porque o corpo dela estava sofrendo demais. Né? Não dava para você continuar daquele jeito. E aí ela conseguiu colocar os limites, né, em torno dela e se proteger. E eu conto da piscina, eu achei tão linda aquela história que tinha seus netos, ia todo mundo e você só ficava servindo e nunca entrou na piscina. Como que foi quando você entrou com eles na piscina e ficou lá? É que eu não lembro muito bem do que eu te falei, mas eu lembro do que aconteceu. Eu entrei e, ué, cadê o café, né, da tarde? Cadê? Não tinha nada, e todo mundo ficou, ué, não vai ter nada, né? Não, vocês podem ir lá se servir, mas eu vou ficar na piscina com meus netos hoje. E, É. e foi natural. Se fosse antigamente, nossa, eu ia ficar me cobrando mais, mas eu tenho que ir lá fazer, servir, arrumar, né? Como que vai ficar? Então, eu era muito preocupada com o bem-estar do outro, mas eu não pensava muito em mim, né? Uhum. Não pensava Hoje, nada em você, né? eu curto cada momento. Se eu quero ficar com meus netos, eu vou ficar com meus netos. Se eu quero dormir, eu vou dormir. Uhum. Eu tenho não sei nem a palavra para te dizer com o sono. Eu sempre quis dormir muito e nunca pude dormir nada, né? É. E então agora, se eu posso dormir, eu vou dormir sem culpa nenhuma. Porque desde muito nova, eu lembro que a minha mãe abria a porta, arrebentando a porta assim, levanta, levanta. E eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, a minha carteira era assinada com 14 anos. Não, você começou E, a trabalhar com 6 para 7 anos. isso, é, Você foi eu estou registrado aos falando. 14. É verdade, eu estou falando fora, né, Aham. na empresa. Até comecei numa multinacional com 14 anos e 6 meses depois eu era encarregada de uma linha com 12 meninas, porque eu gostava de trabalhar muito. Ai, gente, hoje eu vejo. E daí eu queria dormir nos finais de semana. E a minha mãe abria a porta, levanta, tem que limpar a casa no domingo.
E, sabe, eu tinha uma raiva daquilo, e assim, eu nunca consegui dormir. Desde pequena, eu sempre gostei de dormir, nunca consegui dormir. E, então, agora eu posso dormir até a hora que eu quiser, e daí, no começo, eu falava, ai, eu me sinto tão culpada, parece que eu sou É, preguiçosa, gente, eu tenho alguma coisa para fazer, aquilo ficava na minha mente, eu ficava na cama, mas eu não descansava, eu não dormia porque a culpa não deixava. se você não se dava permissão, né, Nara? Isso E mesmo. quando a Sigrid começou a deitar no manto dela e dizer: Hoje eu vou descansar, hoje é meu dia de descanso, não estou para ninguém. É, aí ela dizia para mim: Olha, eu me sinto culpada de ter que descansar. Aí eu olhava para ela: Então tá, né? Você se sente culpada de não poder descansar. Aí eu, mas me conte, tem alguém dependendo de você? Daí ela pensava: Não. Você precisa trabalhar fora? Não. Você precisa fazer o que você não gosta hoje? Daí ela, então. Aí eu, então tá. Aí ela, é mesmo, né? Aí o que, porque durante o Soul Script a gente escreve o capítulo e daí em cima da dor daquele capítulo a gente faz um relaxamento, né? São os momentos finais para o seu inconsciente absorver aquilo. Aí quando chegou na fase do sono, né? Aí eu deixava ela dormindo, né? Aí ela, no começo ela ficava assustada, né? Ela, oh, meu Deus, eu depois do relaxamento, onde é que você foi? Daí ela foi assimilando que ela podia relaxar, porque ela não se dava esse direito, de jeito nenhum, né? É o mesmo. E hoje é incrível, porque eu não tenho mais aquela culpa, não, se eu quero dormir, eu vou dormir. Até porque, por causa da menopausa, a gente tem um pouco de dificuldade no dormir à noite. Então, se de dia eu estou cansada, eu não tenho problema nenhum, tá? E eu dormi. Hoje eu falo, mas eu tinha vergonha de falar que eu dormi 1 hora à tarde. É, né? E a É, culpada porque eu tinha que trabalhar, fazer algo, né? Não podia estar deitada. é. E assim, Nara, foi uma mudança radical dentro de você, né? E logo foi uma mudança fora de você também, né? Você colocou todo o seu sistema em polvorosa, né? Porque estava todo mundo acostumado com a Nara servil. E o que que aconteceu quando a Nara Rainha entrou em cena? Comudo. O que que aconteceu quando a Nara Rainha entrou em cena? Porque todo mundo estava acostumado com a Nara servil, né? O que que aconteceu quando a Nara Rainha entrou em cena? Gente, uma mudança começar aqui dentro da minha casa. Meu esposo nunca lavou uma louça. Nunca. Hoje ele fala assim, dá descanse que eu vou lavar louça, me traz um Uhum. café, faz um café, leva na cama quase todos os dias. Eu ficava assim, gente, e eu ficava, gente, o que está acontecendo? É isso mesmo? Assim, a atenção redobrada comigo, mas porque eu aprendi que quando a gente se respeita, a gente se ama, a gente se conhece, a gente passa isso para o outro e a gente é amada como a gente merece, Isso né? mesmo. Nunca E imaginei ela dizer isso. eu aprendi hoje com você no Soul Script que eu recebo o que eu mereço. E eu Isso, mereço isso. Eu mereço ser bem tratada, eu mereço ser amada, eu mereço ser cuidada isso também, mesmo. não só cuidar. Isso Eu mesmo. continuo cuidando, sim, mas é uma via de mão dupla. E com a minha família toda, todos agora me ajudam, né? É muito diferente. É muito diferente. E me respeitam. Ah, hoje eu quero dormir, eu não vou receber ninguém, hoje eu vou ficar. E é muito bacana isso, porque Uhum. realmente eu sou amada não por ser útil, e por ser quem eu sou, com as minhas sombras e com a minha luz. Isso mesmo, né? Agora tem uma coisa que a gente tem que salientar aí.
Nós, mulheres, as mulheres maravilhas, né, que todas aqui são, o que que a gente faz? A gente cuida, a gente protege, mas na hora de receber cuidado, a gente não sabe. Na hora de receber algo, a gente não sabe receber. A Nara teve que aprender a receber para poder receber, não foi, Nara? É, eu não sabia mesmo. Por exemplo, teve até um dia que eu fui participar de um jantar, de uma coisa, e eu queria ajudar, fazer. Não, você é convidada, você vai sentar lá. Gente, eu não sabia o que eu fazia com as mãos, como eu me comportava, porque eu não sabia receber. Para mim, eu tinha que ajudar, porque se eu não ajudasse, eu não era uma boa pessoa, né? É, E era muito difícil eu receber qualquer coisa. Até quando chegavam a fazer alguma coisa, eu ficava, nossa, mas por que, né? Não, deixa que eu faço. Sempre deixa que eu faço. Às vezes eu ia e eu acabava fazendo as coisas para a pessoa porque eu achava que eu tinha que fazer. Estava no meu psicológico. é, né? E foi uma história extremamente intensa da Nara, porque cada fase da vida dela foi carregada de muito sofrimento, de muito. É, quando a criança já me comovia bastante, né? E a adolescente, você teve uma filha com 17 anos, né, Nara? Eu E já vejo quanta violência eu sofri, principalmente no meu parto, isso, né? Que eu não entendia, achava, ai, foi um parto natural. Gente, uhum, não teve nada de natural, né? Teve tanta violência nesse parto e eu tinha acabado de completar 17 anos. E hoje eu olho com uma diferença para como eu olhava antes, eu romantizava muita violência, né? é. Não, E assim, para não se permitir ser violada, precisa entender que está sendo violada. Enquanto normatiza aquilo e deixa ali, ó, meu mundo cor-de-rosa. Ela sofreu coisas atrozes, violências atrozes. E o que que acontecia? Nada, porque o mundo dela era cor-de-rosa. Então, podem me cortar, me bater, me crucificar, que consigo, né, suportar isso. Não, você não precisa suportar isso. E quando a gente olhou para a história dela, e eu acho que você via a minha cara, assim, né, quando eu estava escutando, e aí você foi percebendo que aquilo era uma violência, né? E quando você recebia o teu texto de volta, né, você dizia, nossa, hoje foi isso, foi isso, né? eu me emocionei muito em muitos capítulos, eu chorei muito, eu sorri bastante também, porque daí, quando eu estou nervosa, eu tenho isso, eu sorri, eu dou risada, né? Então eu ficava nervosa, porque meu Deus, o que aconteceu? Sério que aconteceu tudo isso mesmo? Gente, e me questionando muito, mas assim, a cada capítulo que a gente ia fazendo, eu ia me enxergando maior, eu ia me vendo. Era como no capítulo mesmo, que tem lá, tirando o véu aos poucos, Uhum, sabe? É, é bem isso. E até eu me sentir, aos poucos, até eu me sentir inteira. né? Eu até fiz uma escrita para deixar no final, lembra de Ai, eu, por favor, eu leia falar. pra gente ou fale pra gente. E é um recado, assim, para todas as mulheres, né? Hoje eu, como me vejo, mulher corajosa, esposa, mãe, avó, e com algumas profissões aí, porque não foram só, né, só design. Amo a arte, amo a música, mas acima de tudo, hoje eu sou uma mulher completa e realizada. É. Tem uma frase também que eu queria, cadê a frase que eu deixei escrita, porque às vezes eu estou com um probleminha de memória. Toda metamorfose é um processo que envolve paciência,
mas é libertador. Isso é do livro dela, hein, gente? Tem tanta coisa linda no livro dela que, gente, é incrível, né? É tanta coisa linda que é incrível. E é a história dela, né? Eu só sou escriba da alma de vocês, a história é de vocês, totalmente de vocês. Acho que quem tiver oportunidade deve muito fazer esse processo. É. Nara, você acha que valeu o teu investimento? Ah, olha, mas sem sombra de dúvida, quando eu me olho e vejo tudo que, quão transformador foi, eu jamais ia estar falando tudo isso se não fosse o que realmente eu estou sentindo. Uhum, É que sim, tinha a Nara de antes e a Nara depois. uhum, né? Eu me E, sinto mais segura. Eu não ia estar falando assim, jamais, jamais iria. Eu estou tão, tá tão natural, eu acho, né, falando uhum, com você, não sei para as pessoas, mas eu estou tão natural, eu jamais iria estar falando assim. você tá livre, né? Livre, completa, inteira, né? Aham. Inteira, me aceitando como sou. E tem uma coisa interessante, o meu esposo fez um café para mim. Ah, que lindo, gente! Obrigada. Ah, Tem uma coisa interessante que eu acho que vale muito eu fazer esse adendo aqui. Por um tempo, eu sempre fui muito vaidosa, muito vaidosa. Minha mãe falava: Meu Deus, você é muito vaidosa, porque a minha mãe, vaidade zero, né? Eu até ficava pensando: será que eu saí daí mesmo, né? Porque ela não é muito vaidosa, e eu sempre fui. E por um tempo, acho que tem 1 ano e meio, 2, eu parei de me cuidar com a alimentação, com os exercícios, eu sempre fiz academia, aí eu parei com a academia e fui me deixando, sabe? Não parava de me arrumar, mas assim, não estava me cuidando como eu deveria me cuidar. Quando eu comecei o processo, a gente começou em novembro, foi hoje? eu Não acho que lembro. foi em novembro. Em novembro, eu já comecei a me despertar e a olhar mais para mim. E resolvi fazer um acompanhamento com o nutricionista, junto com, né, fazendo todo o tratamento com a hoje, nutricionista, com médicos, e eu nunca imaginei, porque eu nunca cheguei a esse peso, eu estava com 15 quilos acima do peso, porque estava fazendo reposição hormonal, então os hormônios, e daí fui me deixando. 15 quilos acima do peso. Comecei o tratamento e hoje eu estou 15 quilos abaixo no meu peso normal. E foi Então, natural, né, foi Nara? natural, não foi tanto que foi bem lento. Então, Uhum, assim, eu falei, que bom que está sendo lento, porque a minha mente assimila, o corpo, é tudo, é um conjunto de coisas, né? uhum. E hoje eu estou com o meu peso normal e as pessoas se assustam, falam, nossa, como você está linda. Eu falei, nossa, como você está magra, como você está isso, como você está aquilo. Mas não é assim também, não estou fazendo uma, né, ai, tem que ser magro, tem que ser gorda. Para mim, estava fazendo mal, para o joelho Aham. principalmente, porque cada quilo que você ganha são 4 quilos a mais de sobrecarga nos joelhos. Então, olha, eu perdi 60 quilos de sobrecarga no joelho. Nossa, né? Ah, e assim, antes de aplicar isso, eu vivi isso, né? Tem muita gente aqui que me conhece, que me conheceu antes, né? Nesse processo, quando eu terminei de escrever a minha história de ficção, né, que era logo mais ali, né? Logo mais ali adiante, o nome do livro que ficou só para mim, esse era só meu. É só meu, né? Eu emagreci 43 quilos, gente. Vocês sabem o que é isso? 43 quilos. 43 quilos de peso de passado, 43 quilos de coisas que eu não sabia que existiam dentro de mim, 43 quilos de angústia, né? Que saíram de mim e fazem 6 anos, gente.
6 anos. Eu não engordei 100 gramas. E a Nara, quando começou, ninguém falou para você. Eu falei para você em algum momento, vai lá, faz uma dietazinha. Não, né? Em momento algum. Então, com nem meu esposo, ninguém. Aham, Eu comecei a me enxergar e falar, gente, o que eu estou fazendo comigo? uhum, Porque eu nunca tinha. Quando você me conheceu, eu estava no peso normal, lá em uhum, 2020, né? uhum, Foi de repente, antes de a gente começar o tratamento, antes, eu fui engordar, e eu com os hormônios também, porque daí eu ia no médico, é falta de hormônio, ia no outro, tá com artrite reumatoide, tá com isso, e dele remédio dele isso, dele aquilo, tudo isso colaborou para o meu aumento de peso. Mas também por eu não me olhar. uhum, Quando eu comecei a me olhar e falar o que eu estou fazendo comigo, porque eu não era nem questão de peso, era questão de falta de saúde, né? uhum. No meu joelho, assim, eu estava praticamente inválida. Eu falei, eu vou ficar inválida com 54 anos. Eu estava pior que a minha mãe, que tem 82, que faz pilates e faz tudo. Eu nem exercício eu conseguia fazer por causa das inflamações e não era indicado. Fiz infiltrações várias, Uhum, e não era indicado, né? uhum. Então, quando eu olhei para isso, eu comecei a cuidar disso, né? Foram vários tratamentos, foram tanta coisa até chegar aí. Né? Uma coisa importante é que você, já que você tocou no assunto, eu me sinto livre para falar, né? A Nara faz terapia comigo desde 2020. E quando nós começamos o processo do Soul Script, eu fiquei simplesmente assim, oi. Ela nunca tinha me falado nada daquilo, nada, né? Aí ela mesma dizia, nossa, Odi, mas eu não te falei isso? Eu falei, nunca, nunca. E um processo de mergulho em si mesmo de 90 dias, né? Eu até tinha escrito uma coisa nesse sentido aqui que eu, né, não lembro aqui, ó. Não era, não era nem o caso de não querer te contar. Eu escrevi isso aqui, ó, porque eu Leia falei, eu pra vou gente. esquecer. Na verdade, não era nem o caso de não querer contar, e sim mergulhamos tão fundo que aos poucos eu resgatei memórias que eu havia enterrado, tudo por sobrevivência. Foi doloroso, porém gratificante, foi um processo de cura mesmo. Olha, eu tinha Ai, escrito que sobre isso, lindo. porque eu lembrei de várias histórias. Eu falava, gente, como que eu esqueci disso? E, na verdade, você me fez ver que eu não tinha esquecido, né? Eu só Uhum, tinha deixado guardadinho num baú lá, para talvez pela sobrevivência mesmo. uhum. Você quer, compartilha com a gente todas as coisas que você acha interessante, que você pontuou aí. Ó, eu acreditava que só seria feliz como estava antes de enxergar que tudo só depende de mim. E depois que aprendi a me olhar com amor, respeito, vi que realmente é possível. Deixa eu ver. Eu me senti vitoriosa, realmente forte, e vi quanta coragem cabia em mim, e que Uhum, sou um ser lindo, com muita luz e com sombra. uhum. Eu fiz vários pedacinhos, sabe? Deixa eu ver aqui. Porque às vezes você acaba falando e esquece de algumas, né? Uhum, Tem uma parte ali que o que eu falaria para minha mulher do futuro, né, para a Yanara do uhum, futuro. Você, mulher, saiba que você não precisa ser útil aos outros para ser amada. Você pode escolher você e sim ser amada por um todo, sendo exatamente quem você é, e não ser amada só por sua utilidade. uhum. Foi lindo quando você escreveu assim, hoje
eu sou o centro da minha vida. Eu amo meu esposo, eu amo minhas filhas, eu amo os meus netos, mas ninguém é o centro da minha vida, somente eu mesma, né? Sim, porque pessoas são pessoas. A gente pode, você pode apostar muito, né, ter muitas expectativas no outro, mas nem sempre o que é bom para você é bom para o outro. E daí Uhum, e você acaba se desiludindo, você acaba sofrendo, você acaba achando que não é amada, mas não é. Então, quando você aprende que você é o centro de você mesmo, você não sofre mais. Você não uhum. tem mais desilusões, né? É porque a expectativa do seu mundo cor-de-rosa era muito alta, né? E, Era, e não é ser egoísta. Lembra que eu falava para aham, você, nossa, mas eu vou me tornar um ser egoísta? Não, porque você não consegue amar de verdade o outro se você não olha para você. uhum. Eu nunca achei que eu ia estar falando isso de coração. É, isso mesmo, porque a Nara era uma pessoa extremamente servil, né? O amor que ela recebia era em cima do que ela fazia para os outros. Né? E eu me lembro uma vez que ela falou: Ah, mas se eu fizer isso, as pessoas vão se afastar. Aí eu falei: Nossa, que ótimo! Lembra? Eu falei: Que ótimo que elas se afastem, porque quem ama você de verdade vai ficar com você. Quem só quer você para servi-lo vai embora, e graças a Deus, né? Eu tinha medo, eu falava, nossa, eu vou ficar sozinha, porque eu vou me tornar uma pessoa egoísta, porque eu achava que eu tinha que servir, 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 porque foi foi assim que eu aprendi, né? Foi assim que Uhum. me fizeram, sei lá, que me tornaram, não sei nem te explicar. Foi assim que você foi moldada pela vida, né? Nada, isso mesmo. É. Tem uma Mas coisa compartilha também, mais. tem uma coisa que eu escrevi aqui do legado, que eu achei muito legal que eu escrevi. Ai, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Ah, que é sobre a capa do livro. Uhum, Ver a capa e o livro finalizado foi como ver que meu legado não morreria, que minhas filhas e netos, bisnetos iriam sempre saber do meu legado. Eu achei bem bacana, assim, porque foi. Nossa, eu me emocionei tanto quando eu vi e me vi no livro e tudo, né? Era, quem sabe da minha história, quando lê, vai saber, porque ele está lá numa outra época, né? Mas vai ter certeza que sou eu. uhum. E sem exposição, né, Nara? É uma história É de cura sem expor você, né? isso mesmo. Porque hoje eu já não, né, não acho que, para mim, talvez não fizesse. Ai, talvez pudesse usar meu nome, mas tem muitas pessoas que não querem usar, né? Uhum, Que não querem se expor. E eu acho bacana você poder trabalhar. Tanto que eu tenho a minha própria, que é com o meu nome, né? aham, que é a original, né, Nara? Ah, Que tá lá uhum. com seu nominho. Na verdade, foram três livros, né? É bem isso, porque tem o original com o meu nome, para mim, Aham, o meu isso. exemplar, e depois tem os outros. Um momento a gente comentou assim, Nara, você já imaginou o seu bisnetinho lendo a sua história e falando assim, nossa, minha avó era minha avó, né? Ai, ai, Eu nunca imaginei, olha aí, ó, já plantei uma árvore, escrevi um livro, dois. aham, três. Ai, ai. Diga qual que a nossa live está acabando, né? Mas faça um resumo da Nara antes e da Nara depois. E qual recado você deixaria para essas mulheres? Então, esse da Nara antes e da Nara depois, foi isso que eu falei, que toda metamorfose é um processo que envolve paciência, mas é libertador, né? E que
não tenha medo, eu, né, não tenho mais aquele medo de se eu não for útil, eu não serei amada. Uhum, Hoje, eu tenho certeza absoluta que eu sou muito mais amada do que antes. uhum, Porque hoje só fica do meu lado quem realmente me ama, não porque eu sou útil, porque tenho uma utilidade, né? E o recado para as mulheres, se você puder, faça o seu escrito, porque uhum, é um divisor de águas. né? Eu tô assim me sentindo completa. Que linda. Olha, Nara, eu quero agradecer muito você por me privilegiar com a sua história, porque ela me fez crescer muito e me fez acreditar mais no ser humano. E eu posso dizer uma coisa, eu sou sua fã, tá? Porque olha, e eu me sinto muito honrada, de verdade, por você compartilhar esse caminho comigo. Muito obrigada, viu? Hoje eu também agradeço e é recíproco. Você sabe que meu carinho por você é imenso. Você me fez enxergar uma nova mulher, ou a mulher que estava aqui escondida, né? Que eu Uhum, abafava, e, e, e você é uma profissional exemplar. Eu te uhum, admiro muito e tenho muita gratidão por você. querida, E muito o trabalho que você obrigada. está fazendo é lindo. Eu acho que todas as mulheres deveriam ter acesso, sabe? É, Porque só vão entender tudo isso que eu falei quando realmente passarem por esse processo. né? Então, gente, fica aí o convite da Nara, que hoje ela realmente é uma rainha e colocou a coroa em cima da cabeça e seu manto nas costas, né? Obrigada, Nara. Gente, obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente até o final e espero que vocês tenham gostado. E Vai é ficar isso. gravado Vai hoje ficar para o gravado, pessoal. vai lá no YouTube. Daí vocês podem compartilhar, né? Com quem quiser. Obrigada, Beijo, sua pessoal. linda. Beijo, Virginie. Beijo, pessoal. Tchau, querida. Obrigada. Nossa, bem emocionante, né? Ainda me emociono.